Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou deseja evoluir ainda mais na sua carreira como dev. E no AssignCast de hoje nós vamos falar sobre um tópico muito importante, as principais ferramentas e conceitos de DevOps que um programador deve saber. Mas antes da gente ir para o tópico desse vídeo, eu tenho um recado muito importante para te dar. Do dia 7 a 13 de novembro vai acontecer a PyLab 2022, um evento 100% online e gratuito para você acelerar sua jornada uma primeira vaga como programador Python. Nesse evento nós vamos construir juntos uma aplicação completa com Python e Django. Então vai lá, primeiro link da descrição e se inscreve cadastrando seu nome, e-mail e depois entre no nosso grupo fechado do WhatsApp que eu te vejo lá. Mas agora bora lá para o tópico desse vídeo. Quando nós falamos de programar, nós não estamos falando de somente desenvolver código. Nós temos que nos preocupar como que o nosso código vai para a produção, com a qualidade do nosso código, se o nosso código que está em produção está performando bem. Então existem vários conceitos, desde técnicas para economizar tempo de desenvolvimento, técnicas para aumentar a qualidade do nosso código, técnicas de observabilidade para a gente ter noção de como o nosso código está se comportando em produção. Então tudo isso nós programadores também temos que nos preocupar. E essas técnicas são chamadas técnicas de DevOps, técnicas da gente conseguir melhorar o nosso código, toda a ferramenta, o ecossistema de programação, desde o nosso código que está em nossa máquina em desenvolvimento, para enviar esse nosso código em produção. E depois que o código está em produção, a gente precisa analisar a performance desse código. Como que nós vamos pegar o nosso código que está em desenvolvimento e enviar para a produção? Quais serão as técnicas utilizadas? Quais serão as ferramentas de versionamento de código? Como que nós vamos manter o ambiente de produção exatamente igual ao ambiente de desenvolvimento? Então tudo isso nós programadores temos que nos preocupar. E algumas ferramentas são essenciais para a gente conseguir trabalhar dentro de uma empresa. Sem essas ferramentas, algumas delas, é praticamente impossível você conseguir desenvolver o seu código. Por mais que você saiba programar em Python, Django e tudo mais, se você não sabe, por exemplo, a primeira ferramenta que eu vou te passar aqui, Git, você não adianta programar, sendo que aquilo que você está desenvolvendo, você não consegue enviar para o repositório, você não consegue colocar aquele código que você desenvolveu para que outras pessoas tenham acesso e vá para a produção. Então a ferramenta mais importante, sem dúvidas nenhuma, é Git. E aqui eu não estou falando de GitHub. Pode ser Git, o repositório remoto pode ser GitHub, GitLab, tanto faz. Mas a ferramenta de versionamento de código que você deve saber, você tem que saber, é Git. É praticamente um monopólio. Existem outras ferramentas de versionamento? Existe. São utilizadas? Não. Então você tem que aprender Git. Praticamente todas as empresas que você for trabalhar precisa de Git. E você vai ter que saber Git para conseguir programar. Se você sabe programar, mas não sabe Git, como que você vai acessar os códigos que já existem da empresa para conseguir desenvolver novas soluções? Ou se você já desenvolveu novas soluções, como que você vai conseguir enviar essas soluções para o repositório remoto para que esse código seja colocado em produção, outras pessoas aprovem o seu código? Então, sem Git, você não consegue trabalhar dentro de uma empresa. Como que funciona? A maioria das vagas vai pedir conhecimento em Git para você. E se a vaga não pede, ela vai ter que te treinar com Git para que você consiga utilizar os códigos da empresa e trabalhar dentro do repositório remoto dessa empresa. Então, se você já sabe Git antes de se cadastrar para uma vaga, isso vai ser um grande diferencial caso a vaga não peça. E se a vaga pede, o que a maioria das vagas pede, até mesmo para desenvolvedores júniores, é muito importante que você já tenha essa ferramenta no seu portfólio, uma ferramenta essencial, e eu tenho certeza absoluta que será um grande diferencial na sua carreira como dev, ok? E agora vamos para o segundo tópico, que é um conceito que chama integração contínua. E é uma prática de desenvolvimento de software onde recorrentemente, frequentemente, aí vai de empresa para empresa, se será de um em um dia, de dois em dois dias, de uma em uma semana e assim por diante. Então, com uma certa frequência, a gente vai pegar todos os códigos que foram desenvolvidos e juntar em um repositório central, em um repositório main. Então, todos esses códigos, se foram juntados em um repositório main, um repositório central, a partir dali, a gente vai conseguir rodar os nossos testes e verificar se tudo está funcionando com perfeição, certo? E por que o conceito de integração contínua aqui é a gente desenvolver código, enviar para branches secundárias, para repositórios não centrais, depois de um certo tempo, com uma frequência, pode ser, vamos supor que de um em um dia, ao final de todos os dias, a gente pega todo esse código que foram para repositórios secundários, junta tudo no repositório central e faz os testes. Isso é muito importante porque ajuda a gente a conseguir encontrar bugs em nossa aplicação. Então, sempre que a gente junta tudo
em um único repositório central e roda os testes, a chance da gente encontrar um bug é muito maior. E sempre que a gente encontra um bug é algo bom, não é algo ruim. Ruim é se a gente tivesse um bug e não tivesse encontrado. Então você não deve ficar triste pela sua aplicação ter um bug. Você deve ficar triste pela sua aplicação ter um bug e ninguém ter encontrado. Então a prática de integração contínua, principalmente, ela ajuda a você a encontrar os bugs com mais facilidade, porque imagina o seguinte, você fica lá, a sua equipe inteira programando por 2 semanas. Só no final de 2 semanas, você vai juntar o código de todo mundo. Então aqui a frequência, a distância de juntar um repositório, todos os repositórios em um único repositório central, está muito longa, então tem muito código ali. Existem muitas aplicações novas, muitas features novas, e ali a chance de ter um bug. E bugs que você não vai conseguir resolver com tanta facilidade é muito maior do que se você fizesse isso todos os dias. Então ajuda a encontrar novos bugs, melhora a qualidade do seu código e principalmente facilita muito, diminui muito o tempo para que a empresa consiga lançar novas features e novas versões ou atualizações da aplicação que ela está desenvolvendo. Então o conceito de integração contínua é um conceito de DevOps muito importante que você deve conhecer para você conseguir trabalhar bem dentro de uma empresa. Normalmente, se você não tem esse conhecimento e foi contratado como júnior e a empresa utiliza esse conceito, eles vão te passar, então não se preocupe. Mas, obviamente, será um grande diferencial para você na sua carreira se você já vai buscar sua vaga conhecendo integração contínua e já tendo trabalhado pelo menos uma vez na vida com esse conceito, ok? E agora um conceito muito importante, obviamente não é tão importante quanto o Git, tá? Git é praticamente essencial, você não consegue uma vaga sem Git praticamente, e praticamente todas as empresas utilizam. Agora uma outra ferramenta que é muito utilizada, extremamente utilizada, mas obviamente não é tão importante quanto o Git, não é tão utilizada quanto o Git, você pode aprender depois que entrou para dentro da empresa, é o Docker. Então imagina o seguinte caso, você tem um ambiente de produção e um ambiente de desenvolvimento. O seu servidor de produção é um Ubuntu 20.04 LTS, com a versão 3.8 do Python instalada, a versão 3.x do Django e assim por diante, com algumas bibliotecas ali, etc, tal. Esse é o seu ambiente de produção. Já a sua máquina de desenvolvimento é um Ubuntu 18.04 LTS, com a versão 3.9 do Python e uma versão 4 do Django. Você concorda que o seu ambiente de desenvolvimento e o seu ambiente de produção não são exatamente iguais? Principalmente a versão do seu sistema operacional, e pode ter algum tipo de conflito entre um ambiente de produção e um ambiente de desenvolvimento? Então você, Caio, está programando em um Ubuntu 18.04, mas um outro funcionário da empresa está programando em um Ubuntu 20.04. Vocês estão programando em sistemas operacionais diferentes, e isso pode ser um problema, pode ocasionar bugs que você não deseja. Um código que roda na sua máquina pode não rodar na máquina de produção, ou na máquina de um outro desenvolvedor da sua empresa. Então, como que você vai garantir que todos os ambientes sejam 100% iguais? Ou com o mesmo sistema operacional, com a mesma versão da linguagem de programação instalada, com a mesma versão das bibliotecas, e com todos os pacotes exatamente iguais instalados dentro do sistema operacional, é utilizando o conceito de containers. E para você trabalhar com containers, a forma mais famosa que existe é o Docker. Então o Docker a gente poderia se assimilar, obviamente não é, mas a gente pode assimilar ao conceito de máquinas virtuais. Então você tem um container com um sistema operacional, uma imagem instalada ali, vai ter desde sistema operacional, linguagem de programação, banco de dados, tudo junto dentro de um único container, ou separados em containers diferentes, mas ali, tanto na sua máquina de desenvolvimento quanto na sua máquina de produção, vocês estão utilizando a mesma imagem de um container. Ou seja, você tem a garantia que praticamente tudo ali tem a mesma versão e é exatamente igual, já que todos rodam dentro do mesmo container. Então a sua aplicação não vai rodar em cima do seu sistema operacional, em cima da minha máquina que está aqui em casa. A sua aplicação não vai rodar dentro da máquina que está dentro do servidor, lá do Google Cloud, da AWS, da KingHost e etc. Vai rodar dentro do container. E o container tem um sistema operacional próprio, o container tem uma linguagem de programação própria, então você tem a garantia que se algo funciona dentro do container de forma, na área de desenvolvimento, você vai conseguir fazer essa máquina, esse código funcionar em ambiente de produção, certo? Agora vamos lá, pessoal. Vamos para o último tópico aqui que eu acho muito importante também, que é o conceito de observabilidade, que é a capacidade, depois que o seu código está em produção, você quer ver como ele está se comportando, quanto de memória ele está gastando, quanto de disco rígido ele está gastando, quantos usuários logados tem dentro da sua aplicação, a sua aplicação caiu alguma vez durante o dia. Então é muito importante que toda empresa que está rodando algum sistema em produção tenha ali um monitor
com as estatísticas, os dados em tempo real da sua aplicação. Então, se em algum momento a sua aplicação chega próximo a estourar a memória RAM do seu servidor, você vai saber e vai poder corrigir antes que isso aconteça. E se acontecer, você vai saber exatamente quando aconteceu e por que aconteceu. Então, se sua aplicação cai de madrugada, sai do ar e você não sabe o que aconteceu, você vai ter ali uma ferramenta de observabilidade, que muito comumente utilizada no meio de Python e Django, a gente utiliza Prometheus e Grafana. Prometheus para coletar os dados do seu sistema operacional e da sua aplicação, e Grafana para exibir e fazer análise desses dados em gráficos em tempo real. Então você vai saber, vai ter um conjunto ali de logs, você vai conseguir armazenar todos os logs da sua aplicação, exatamente por que aconteceu, se foi a memória RAM que estourou, foi exatamente em qual tempo do dia, em qual horário, em qual dia, você sabe tudo da sua aplicação. E principalmente, o mais importante, você consegue saber antes da sua aplicação crashar, se ela está prestes a crashar. Então, sua aplicação, que era para gastar 2 GB de memória RAM, por algum motivo passa a gastar 3, aquele momento você sabe que sua aplicação continuar no ar, há grandes chances dela cair. Então, você consegue resolver antes de acontecer algum problema. E isso é muito bom para qualquer empresa. Se a gente está falando de um e-commerce, por exemplo, pode economizar muito dinheiro para aquela empresa se você conseguir observar que uma aplicação está prestes a cair e conseguir corrigir esse problema antes que a aplicação caia. Ok, pessoal? Então essas são as técnicas que eu considero muito importantes para você, desenvolvedor, programador, saber de DevOps. Obviamente, você não precisa saber de tudo, tá? Muitas empresas têm uma área específica para isso, tá bom? Então, muitas empresas vão ter um setor específico para observabilidade e você, como programador, não vai precisar mexer no Prometheus e na Grafana. Mas é muito importante que você conheça essas técnicas para que consiga observar e entender como que funciona o fluxo dentro de uma empresa, ok? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Principalmente, não se esqueça de se inscreverem na PyLab 2022 para cada um acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. Então é isso, um abraço, tchau, tchau, fui!